Meninas, meninos, olá! Vamos continuar com o tema migrações, mas agora centrando no continente europeu. A Europa é uma região muito tensa no que diz respeito a fluxos migratórios historicamente e mais recentemente. Vamos dar uma olhadinha então como algumas questões de vestibular trataram deste tema ligado às migrações ao longo deste ano de 2021, no ano passado e no passado mais recente da Europa. Vamos averiguar isso a partir de agora. Começando com 2020, nós tivemos no país chamado Belarus ou Bielorrússia eleições presidenciais em 2020. Nessas eleições presidenciais houve a oposição entre Alexander Lukashenko, presidente então da Bielorrússia, e desde 1994, veja, ele tentava mais uma reeleição, né, ininterruptamente na presidência do país desde 1994, mas no ano passado, em 2020, a candidata Svetlana tinha, segundo as pesquisas de intenção de voto, clara vantagem sobre o presidente candidato à reeleição. Entretanto, abertas as urnas, o presidente candidato teve 80% das intenções de voto. Aparentemente, ou talvez claramente, as eleições foram fraudadas, havendo então protestos nas ruas das grandes cidades da Bielorrússia, na capital Minsk, contra a fraude eleitoral, protestos que foram fortemente reprimidos pelo governo, né? Então, se não houvesse fraude, né, será que as ruas seriam tomadas por estes contingentes de pessoas? Então, realmente parece ter havido fraude eleitoral. E houve forte repressão por parte do governo, né? Algumas fotos simbólicas, como esta foto, inclusive vencedora do prêmio Sakharov, prêmio para liberdade de pensamento. Agora, com base neste prêmio, esse prêmio é concedido pelo Parlamento Europeu, tá? Pelo Parlamento da União Europeia. Então, com base nesta premiação, a gente já começa a verificar um processo, uma camada a mais nesses problemas junto à Bielorrússia ou à Europa Oriental. Vamos dar uma olhadinha em mais uma dessas camadas. Aqui está novamente Lukashenko. E o Lukashenko tem tanto poder para se manter na presidência da Bielorrússia há tanto tempo, por quê? Ora, ele, né, presidente da Bielorrússia, eu coloquei aqui a Bielorrússia para vocês no mapa, na Europa Oriental, trata-se de um país fronteiriço com a Rússia, e a Rússia de Vladimir Putin apoia a presidência de Lukashenko, né? E este apoio está relacionado a quê? O apoio da Rússia tem relação com uma estratégia evidente do mundo ocidental, especialmente dos Estados Unidos, a partir do fim da União Soviética. Vejam aqui no nosso mapa, nós temos a expansão da OTAN. Vejam principalmente nas cores verdinha aqui os países que estão se agregando ou tendendo a se agregar à OTAN, fazendo com que haja o que a gente poderia identificar como um fechamento, como um cerco à Rússia de mar a mar, do Mar Báltico, repúblicas bálticas, até o Mar Negro. Só estão faltando dois países, mais claramente a Ucrânia, que vive hoje processos civis tensos com a Rússia, e a Bielorrússia, que tem Lukashenko aliado de Vladimir Putin. E daí esse alinhamento não é um alinhamento feliz, vamos dizer assim. Trata-se de uma questão geopolítica grave para a Rússia, tendo em vista o enfrentamento com os países ocidentais, em especial com os Estados Unidos. Eu destaquei para vocês a presidência de Obama em 2 mandatos, do Trump e também agora de Joe Biden, não apenas dos Estados Unidos, mas também dos países europeus. Coloquei aqui para vocês Angela Merkel, né, primeira-ministra até esse ano da Alemanha. Agora, a Europa, a União Europeia, a Alemanha em especial, não tem uma relação com a Rússia tão simples como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Rússia são 2 países hoje claramente competitivos, mas existem pontos de aproximação, de dependência mútua entre a Alemanha e a União Europeia de um lado e Rússia de outro, especialmente o gás natural. Uma boa parte do gás natural consumido na Europa Ocidental vem da Rússia. Então há uma dependência da Rússia de vender esse gás, de ter este mercado consumidor. A dependência dos países europeus de comprar este recurso natural
da Rússia, em especial agora com a tendência de conclusão do gasoduto Nord Stream 2, que vejam, nem sequer passa pelos países tensos da Europa Oriental, como a Ucrânia e como a Bielorrússia. Este projeto é bem-vindo na visão russa, aumenta a capacidade de colocação de gás da Rússia no mercado europeu sem passar por essas regiões de conflitos. Para a União Europeia também. A União Europeia recebe esse gás russo, fundamental para a sua sustentabilidade energética e sem os riscos relacionados às áreas da Europa Oriental. Então, isto coloca o cenário, né, da Bielorrússia dentro de um contexto geopolítico internacional, regional, europeu e mundial, envolvendo Rússia, potências europeias e os Estados Unidos. Mas a questão da Bielorrússia, das eleições, das relações políticas internacionais de 2020 ganharam novos contornos em 2020 e 2021. Coloquei aqui para vocês novamente um mapinha, e no qual aparece a Bielorrússia e outros países da Ásia e da África que têm graves problemas políticos, geopolíticos recentemente. E mais recentemente, em 2020 e 2021, a Bielorrússia, o Lukashenko, passou a ter essa estratégia, facilitação de viagens e vistos para migrantes de países em conflito. Que países são estes? Países como a Síria, como o Iraque, o Afeganistão, o Iêmen, a Líbia, a República Democrática do Congo e a Etiópia. Para que então colocar esses refugiados na Bielorrússia? É uma questão humanitária por parte do ditador Lukashenko? Claro que não, claro que não. Trata-se de uma estratégia para recolocar esses refugiados em países da União Europeia, para alimentar a extrema-direita desses países contra os governos da União Europeia, partidos de extrema-direita da União Europeia que manifestam um nacionalismo xenófobo e vão aumentar a pressão contra os seus próprios governos. Trata-se então de uma estratégia da Bielorrússia de guerra de amplo espectro, então guerra através de recursos não militares convencionais, nesse caso, enfraquecer o inimigo, os países da União Europeia, através dessa estratégia com refugiados e confiando na capacidade de ação política da extrema-direita europeia, do populismo de direita. Agora, o que é populismo de direita? Talvez essa pergunta seja melhor respondida por Norberto Bobbio, cientista político italiano falecido. No seu dicionário de ciência política aparece esta definição de populismo. Podemos definir como populistas as fórmulas políticas cuja fonte principal de inspiração e termo constante de referência é o povo, considerado como agregado social homogêneo e como exclusivo depositário de valores positivos, específicos e permanentes. Alguém disse que o populismo não é uma doutrina precisa, mas uma síndrome. Então vejam, vou destacar em especial a ideia de povo na sua perspectiva como um agregado homogêneo. Agora, povo não é homogêneo, a não ser por alguma abstração que tem uma finalidade conceitual ou política específica. Porque, vejam, no dito povo você encontra homens, mulheres, em uma sociedade que é patriarcal. Você encontra heterossexuais, homossexuais, bissexuais, etc., dentro de uma sociedade que é tradicionalmente heteronormativa. Você encontra desigualdade de renda na sociedade entre burguesia e proletariado, evidenciada na distribuição funcional da renda. Há, então, diferentes fraturas dentro disso que nós chamaríamos de povo. Então, eu só posso pensar povo como um agregado homogêneo dentro de uma determinada função conceitual. De repente, eu estou fazendo um estudo qualquer e eu penso em povo brasileiro dentro desse meu estudo, dentro de um recorte conceitual. Ou então dentro de uma conceituação política. Então eu estou forçando a ideia de que o povo não tem distinções e se manifesta de maneira homogênea. Para facilitar este processo, normalmente se utilizam elementos mais
simples inerentes a isto que a gente chama de povo, principalmente elementos de caráter rural ou junto a populações de renda e formação que são mais humildes, formação escolar, né, mais baixa, baixo nível de escolarização e rendimentos menores, em especial a população rural. Vamos nos lembrar quem votou massivamente em Donald Trump, né, na sua eleição e agora na sua tentativa fracassada de reeleição. O meio oeste americano de apelo rural foram os que mais votaram em Donald Trump, tá certo? Aqui no Brasil, Bolsonaro fez em 2019 a sua mesa de café da manhã fake news com pão francês com leite condensado, né, para passar uma ideia de povo, para passar uma ideia de homem simples igual à maior massa de povo na sociedade. Dentro desse contexto, ainda quem é o não povo? O não povo é tudo que é extrínseco a um povo histórica, territorial ou qualitativamente determinado. É tudo que não cabe nesta definição de povo homogêneo, tá legal? Populismo e internacionalismo são, portanto, na leitura de Norberto Bobbio, incompatíveis. Mais do que isto, esta incompatibilidade está dada aos estrangeiros em uma perspectiva, portanto, nacionalista, ufanista, valores de terra, valores de sangue. E eu volto ao slide anterior, Bielorrússia colocando refugiados estrangeiros ao continente europeu em vários países da União Europeia, confiando que a extrema-direita vai aumentar a pressão contra os seus próprios governos. O populismo de direita é também anti-intelectual. Daí nós temos a difusão de terraplanismo, antivacinas, etc., etc., na atualidade, não é? Na medida em que os intelectuais são aqueles que podem denudar toda esta farsa inerente ao populismo. Como resultado, nós encontramos isto na Bielorrússia hoje, não é? Então, populações de refugiados de vários países e que estão presas, populações presas, diante do fechamento de fronteiras, por exemplo, com a Polônia e outros países. São famílias. Daí nós encontramos, por exemplo, crianças que estão presas na Bielorrússia, nos limites, entre outros, com a Polônia, né? E lembrando que nós estamos aqui no Hemisfério Sul no final da primavera, nós estamos, né, com vistas ao inverno, com vistas ao verão. Lá no Hemisfério Norte, ao contrário, eles estão no final do outono, eles estão para entrar no inverno rigoroso da Europa Oriental, das suas partes mais setentrionais. E qual vai ser o destino de pessoas fragilizadas, inclusive crianças nessa região? Nós podemos então reeditar tragédias como as que nós já vimos no continente europeu, como o episódio da morte do garoto Aylan Kurdi. A sua família estava fugindo da guerra civil da Síria em uma embarcação que virou e o garoto se afogou e foi encontrado nas praias da Turquia. Isto virou uma questão de vestibular da FUVEST. A FUVEST fez uma belíssima questão trazendo esse tema, né, aos nossos olhos. Né? A FUVEST perguntava: leia o texto e observe a imagem. No texto, que é um fragmento do documentário Nós que aqui estamos por vós esperamos, né? No fragmento de texto temos: numa guerra não se matam milhares de pessoas, mata-se alguém que adora espaguete, outro que é gay, outro que tem uma namorada, uma acumulação de pequenas memórias. A partir do texto e da imagem, pode-se afirmar corretamente que, dá uma olhadinha na alternativa B, os relatos que abordam os conflitos apenas com base nos tratados e armistícios são parciais e limitados. Né? Como já disse uma vez Yves Lacoste, geografia, isso serve antes de tudo para fazer a guerra. A geografia acadêmica ou a geografia do ensino básico, ela frequentemente normaliza, naturaliza conflitos através de mapas, através do entendimento de estratégias militares, através de quantidades de tropas. E com isso nós esquecemos que são pessoas reais que estão nestas áreas de conflito, que têm sofrimento, né, que morrem, né, nessas regiões de conflito. A FUVEST traz esse tema nessa questão bastante bonita, bastante bem elaborada. Aqui nós encontramos então rotas para o continente europeu, e em especial então as rotas ligadas a fluxos migratórios asiáticos e africanos que atravessam o Mediterrâneo ou as suas cercanias, né, desde as suas partes orientais, centrais,
ou ocidentais do Mediterrâneo. Uma travessia muito perigosa, como nós vimos então na questão anterior, no slide anterior da questão sobre o garoto sírio morto na travessia do Mediterrâneo. Uma outra questão da Fundação Getúlio Vargas de 2016 tematizava isso também, e colocando um mapa sobre rotas de fluxos migratórios da África, da Ásia em direção à Europa. A questão dizia: um dos mais sérios problemas com o qual a Europa se defronta hoje em dia é a questão migratória. Não que isso seja novidade, ao longo de todo o século XX a Europa sempre se viu às voltas com grupos que saíam do continente ou para ele se dirigiam. Porém, atualmente, a migração se tornou uma questão traumática. O mapa a seguir, intitulado Rotas de Fuga, mostra os caminhos que os migrantes adotam. É uma questão meramente locacional. Ela está cobrando que o aluno tenha capacidade de identificação das diferentes regiões mostradas nas alternativas no mapa que foi disponibilizado. Dá uma olhadinha na alternativa C. O Oriente Médio, a África saariana e a África subsaariana colaboram para o fluxo migratório. Então, populações da África saariana que é ao norte, subsaariana ao sul do deserto do Saara e da Ásia Ocidental, migrando inclusive pelo mar Mediterrâneo em direção aos países europeus, com todo o risco da travessia terrestre e da travessia oceânica, sendo que este país, a Etiópia, talvez se notabilize na atualidade. A Etiópia está no chifre da África, essa região próxima da península da Somália, uma região geopoliticamente muito importante, na medida em que o petróleo que sai do Golfo Pérsico tem que passar por esta área, pelo chifre da África, antes de acessar o Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, para ser comercializado no Ocidente, ou pelo sul da África, também para ser comercializado no Ocidente. Aqui eu coloquei para vocês o mapa mais próximo de visão política do chifre da África, com destaque para o Golfo de Aden, que através do Estreito Bab el-Mandeb dá acesso ao Mar Vermelho. Desde o ano passado, há tensões entre esta província da Etiópia e o governo etíope. Houve o atraso das eleições presidenciais marcadas para o ano passado, que ainda não se desenrolaram na Etiópia. A Etiópia tinha até então um regime federalista com autonomia regional às diferentes províncias, que possibilitava a alternância de poder nas eleições e a manutenção de, através da autonomia política, um desenrolar dos processos políticos que se vinculavam às necessidades das diferentes partes constituídas na Etiópia. Isto garantia uma relativa estabilidade para o país africano, coisa que não aparece nas outras regiões. Dado o atraso das eleições presidenciais desde o ano passado, via pandemia de Covid-19, há uma crescente pressão do Tigré, desta região, contra o governo de Addis Abeba, com vistas à realização da eleição sob acusação de essa postergação se caracterizar como um golpe branco para alijar, para afastar as populações do Tigré do processo político do processo político nacional federal da Etiópia. Vejam, isto é um problema doméstico etíope, mas isso ganha contornos internacionais mundiais na medida em que a Etiópia faz parte do chifre da África e o Ocidente não demanda, os países consumidores de petróleo não demandam que haja instabilidade nesta região. Segundo, hoje nós encontramos uma crescente polarização em escala mundial entre, de um lado, os Estados Unidos, de outro, a China. Segundo o Asia Times, já há uma tendência de polarização, de essa polarização se manifestar também na Etiópia, com o governo chinês se alinhando e vendendo armas para o governo etíope e o governo americano fornecendo armas para os rebeldes da região do Tigré. E, finalmente, o que nós tematizamos ao longo dessa apresentação, fluxos migratórios. A tendência, então, de fluxos migratórios crescentes da Etiópia, dessas regiões de conflito, em direção ao continente europeu, com todo o risco relacionado ao processo, em especial na travessia do Mar Mediterrâneo. Tranquilinhas, tranquilinhos, era isso que eu queria passar para vocês hoje, fluxos migratórios na Europa e contornos geopolíticos recentes da Europa, Espero que tenha ficado mais ou menos claro, se não, é só me pegar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.